Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir o texto bíblico. 2 Timóteo, capítulo 12. Aleluia. Senhor, esta noite, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui esta noite com os irmãos. Eu sou grato ao meu Senhor por isso, pelo chamado que Ele tem para conosco. Eu louvo a Ele por isso, pelo que tem sido bom. A alegria do Senhor é a nossa força de dias, quando Ele estava edificando os muros de Jerusalém. Dizendo que, apesar do temor dos inimigos, ele sabia que a força do Senhor era a garantia da sua vitória. Eu quero agradecer e glorificar e bendizer este Deus, que é digno de toda a honra, glória e louvor. Só Ele nesta noite. Só a Deus a glória, a honra, o poder. Só a Deus a força, a majestade. Como serviu a igreja no capítulo 5, adorando o Cordeiro. Amém? Deus abençoe. Pastor da igreja, pastor do diabo, confiança. Não é, abençoe sua vida, velho. Fiquei feliz. Sua família, esposa. Muitos bem, pessoalmente veio comigo, tanto guerreiro, missionário, conversa junto conosco. Deus abençoe de uma forma especial. Senhor, é um prazer abençoar mais uma vez. Deus abençoe poderosamente a sua vida e a vida de todos os irmãos. Amém? Amém. Capítulo número 12. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 1, quando se encontrar, diga amém. Amém. Eu vou ler apenas o verso 1. Diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que é em Cristo Jesus. Eu quero repetir com a igreja no 3. 1, 2 e 3. Vamos lá? Tu, pois, meu filho, fortifica na graça Cristo Jesus. Amém? Levante a mão assim por gentileza, diga toda a honra, toda a glória e poder pertence a Deus. Diga a segunda vez, pertence a Deus. Diga bem, pode ser a Deus, pertence ao Senhor. Você está glorificando o nome de Jesus. Deixa a Bíblia aberta, por favor. E olhe para cá. E alguns minutos para a sua atenção. Queridos irmãos, olhos do Cordeiro. Aleluia, Deus! Graças a Deus, porque o Senhor ele é fiel para conosco. Quando eu recebi o convite do servo de Deus, e passando a respeito do trabalho do tempo, logo Deus, eu costumo me preocupar sempre com o que falar. E logo Deus começou a gerar no meu coração o texto que nós acabamos de ler aqui nesta noite. Bem conhecido, quem faz menção da Bíblia Sagrada dele, quem tem o costume de folhear a Santa Palavra de Deus, vai perceber que essa carta foi escrita por um dos maiores apóstolos do cristianismo, o apóstolo São Paulo. Homem esse perseguido, homem esse passando por muitas intempéries na sua vida. É Deus, aleluia. Mas antes de ele era perseguidor da igreja e apóstolo, no capítulo 9 de Atos, ele teve um encontro com o Senhor, porque Jesus havia feito uma promessa, que a igreja era dele. E aquele homem estava num bom contexto, usando uma expressão para nós entendermos. Ele estava apavorando a igreja. Jesus estava no céu, e como se ele olhasse para esse pai, eu preciso descer lá embaixo, porque aquela igreja é minha. A minha palavra está sobre ela. Eu não vou permitir que um único homem venha assolar a igreja e destruí-la. Jesus, no meio do caminho, ele
Quando Paulo estava em direção a Damasco, a Síria, para prender alguns cristãos, porque ele tinha carne nas mãos, a Bíblia diz que ele respirava ameaça, a palavra respirar ali, faz uma fé indomável, que ia para destruir a obra de Deus. Mas quando ele está em caminho com os seus, a Bíblia diz que o Senhor resplandece um clarão bem no meio da estrada. Saulo cai do cavalo, vai ao chão, porque acima de tudo o nosso inimigo, ele é ao chão e caiu. E uma voz vem: Saulo, por que tu me persegue? Ele pergunta: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues, alguém que tu quer assolar e destruir, alguém que tu quer acabar de uma vez. E eu entendo uma coisa, meus irmãos, que todo adversário que se levanta contra a igreja, ele vai cair. E ele vai cair comigo, porque essa obra não pertence ao homem, essa obra pertence ao Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite: a igreja não se resume, irmãos, em paredes, a igreja não se resume em teto e cimento. A igreja do Deus vivo, ela é eu e você aqui nessa noite. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O nosso inimigo, ele cai no chão, quando o Saulo cai, ele prossegue da massa. E esses 3 dias ele jejum e ora. E Deus tem uma mensagem na Ananias: vai na rua chamada direita, porque tem um homem chamado Saulo lá. Porque ele para mim é um vaso precioso, eu vou usar ele na minha mão. E Ananias foi lá e encontrou com ele na casa do outro irmão chamado Judas. O texto diz que quando ele disse: irmão Saulo, não mais perseguidor. Agora, irmão, levante essa mão, deixa eu dizer uma coisa, levante a mão assim. Como perseguidor da igreja, um dia vai tornar teu irmão. Será que ele persegue a tua vida? Será que você vai ver ele? Então vai em nome de você aqui nessa noite. E a Bíblia diz que quando Saulo, o Senhor que apareceu no caminho, ele manda dizer para você que você vai ser um vaso escolhido para fazer a sua obra. Cheio do Espírito Santo. Mas ele vai ficar no processo de Deus ainda. Ele vai dizer que ele vai a Jerusalém, depois ele vai para a Arábia, fica 3 anos lá. A Bíblia diz que ele volta a Jerusalém e começa a testificar. Mas o povo não recebe a Paulo. Paulo sai dali. E a Bíblia diz que Paulo vai levado no navio até cá. E nem cá ele fica 10 anos no silêncio de Paulinho. Deus fica ali, trabalhando na vida de Paulo, Deus voltando a vida de Paulo, e o silêncio de Paulo, silêncio de Deus na vida do apóstolo Paulo. Diga para o seu irmão: na nossa vida também tem um silêncio, irmão. Nós passamos pelos silêncios de Deus na nossa vida, nós passamos por momentos que o Senhor se cala. Um dia, deve encontrar, olha, as pessoas se desesperam com o silêncio de Deus. Mas quando ele foi sujo do cenário, quando Jesus foi chamado para ver que havia levado até a Bíblia diz que Barnabé vai, Atos 11:26, encontra Paulo e Tarso. Leva Paulo a Antioquia, porque a igreja explodiu, montaram na igreja de Antioquia. E viu que Paulo era muito. E a Bíblia diz que estou jejuando e orando, perseverante ao Espírito, a tratar de Saulo e Barnabé para uma obra que eu vos tenho chamado. Apartar eles para o campo missionário. Deixa eu dizer uma coisa, irmão: quem separa é Deus, quem afasta é Deus, quem obriga é Deus, quem levanta é Deus. Não é Deus para a obra da muralha. Paulo começa. Paulo vai se dando cuidado das perseguições. Paulo vai crescendo. Paulo passa por perseguições. Paulo enfrenta inéditos, julgamentos. Paulo cai preso. Ele cega as suas casas. Ele sai da prisão. Ele não deixa de Roma, porque Jesus disse: você vai testificar do evangelho também. Porque ele tinha cidadania romana. Os judeus tinham a máscara para destruir Paulo. Mas a Bíblia diz que quando ele vai preso, no ano 64 depois de Cristo, ele sai de novo. Enquanto ele sai, ele vai passar por alguns lugares, encontra e enfrenta um Tito. E a Bíblia diz que talvez ele tenha achado que ele foi até Espanha, mas depois, nele reinava Nero, o imperador de Roma, ele faz algo interessante, ele põe fogo na cidade e culpa os cristãos, e alguém diz: olha, Paulo, que